Você já pegou uma folha em branco e pensou, tá, e agora? O que eu faço? Tô lascado. Não é que você não saiba desenhar, e nem que desaprendeu. É só aquele vazio estranho, sabe? Aquela sensação de, eu até sei o que fazer, só não faço a mínima ideia por onde começar. Se isso já aconteceu com você, fica tranquilo. Vem comigo e bora começar. Sabe o que quase ninguém fala? A gente aprende a desenhar, mas ninguém ensina a gente a lidar com nós mesmos. Oxe, mas como assim? Desenhar não é só técnica, é expectativa, comparação, medo de errar. Quem olha de fora acha que travar é preguiça, mas quem desenha sabe, travar cansa, cansa mais que desenhar errado. E o mais irônico, quem não sabe desenhar não passa por isso. Injusto, né? Mais ou menos. A pessoa rabisca qualquer coisa, acha bonito e segue a vida. Oh, que inveja que eu tenho desse tipo de gente, viu? Agora, quem já sabe um pouco, mesmo que seja um pouquinho, aí começa o peso. Você olha pra linha e já imagina o erro antes mesmo de fazer. Você não tá desenhando, você tá tentando evitar frustrações. Você já passou por isso? Deixa eu te dizer uma coisa com carinho, tá? Isso não é falta de criatividade, é só excesso de cobrança. Você quer acertar tudo rápido, quer que fique bom logo, quer sentir que evoluiu. Isso não tá errado, é só humano. O problema é que isso coloca o desenho num lugar pesado demais, sabe? E acontece aquela cena clássica, programa aberto, tela em branco, você começa, aí apaga, começa de novo, aí apaga de novo. E sem perceber, você passa mais tempo apagando do que desenhando. E aí entra um erro comum, que eu mesmo já cometi. A gente tenta salvar o desenho pelo detalhe. Zoom, mais um ainda. Se esse detalhe ficar bom, o resto melhora. Não melhora. Confia, o resto tá pedindo socorro. Forma torta, proporção estranha, gestual duríssimo lá ele. E o detalhe não salva isso, ele só mascara. E por um tempo, eu tenho um exemplo. Nossa, esse desenho foi um trauma. Até hoje eu não consigo refazer esse desenho, de tanto trauma que eu peguei. Eu fiz um desenho do Goku contra o Vegeta. Quem conhece Dragon Ball sabe que cena é essa. Eu refiz esse desenho 6 vezes. Sim, eu fiz o processo de finalização, ou seja, esboço, line art, pintura 6 vezes. Eu fiquei uma semana inteira fazendo e refazendo, e refazendo, e refazendo, e refazendo, e refazendo, e refazendo. De novo esse desenho infinitamente. E eu peguei tanto trauma, mas tanto trauma desse desenho, que hoje, anos depois, eu não consigo fazer esse desenho, porque eu estou traumatizado. Eu não consigo. Eu sei que hoje, claramente, eu consigo fazer esse desenho muito melhor. Só que me pegou tão... Nossa, eu falei essa parte com tesão. Oxi. Vira homem, rapaz. Entrou na minha mente esse desenho que eu simplesmente não toco nele mais. Ele fica lá, guardado na caixa de Pandora, como se tivesse amaldiçoado, sabe? E eu sei que você que tá assistindo provavelmente tem um desenho desses em casa, com muita certeza, tá? E fica tranquilo, tá tudo bem. Esses desenhos marcam a nossa carreira de artista. Eu mesmo, apesar do trauma, carrego esse desenho com muito amor no coração, porque apesar de eu ter ficado quase maluco, eu guardo com muito carinho, porque eu persisti. Eu continuei. E claro, eu fui meio maluco de fazer o mesmo desenho 6 vezes seguidas, mas no final, pelo menos na época, eu consegui um resultado que me agradou muito. E é por isso que, apesar do trauma, eu carrego esse desenho com carinho. Eu quase me matei nesse desenho, mas valeu a pena. Eu consegui o resultado que eu queria. Talvez algum dia, eu supere o trauma e tente refazer ele, eu acho. Não sei. Calma que tá recente, hein? Tá recente. Agora deixa eu te fazer uma pergunta mais honesta dessa vez. Você estuda desenho ou você só tenta desenhar melhor do que ontem? Sim, tem diferença. Porque estudar o básico não é empolgante. Não dá aquele uau imediato, mas ele constrói. Forma simples, gestual solto, proporção ajustada. É o arroz com feijão de desenho. E pode não ser chamativo, mas sustenta tudo. E isso que é o importante. E olha que coisa legal. Criatividade não aparece antes. Ela aparece durante. Enquanto você desenha sem pressão, enquanto você testa, enquanto tu aceita errar. Criatividade gosta de movimento, não de cobrança. Você achava que criatividade tinha que vir pronto? Achou errado, otário. Agora deixa eu tocar em outro ponto sensível. Comparação. Você abre a internet, vê um artista absurdo e o seu desenho começa a parecer pequeno. E aí vem o pensamento: eu devia estar melhor.
Mas deixa eu te dizer uma coisa com calma, tá? Você não tá atrasado, você tá em processo. Cada artista que você admira já travou exatamente onde você tá agora, só que ninguém posta isso, é claro. Quando a gente cansa mentalmente, a cabeça começa a inventar história. Talvez eu não seja tão bom, talvez eu tenha parado um tempo, poxa, eu não tô vendo evolução. Isso não é verdade. Isso é só a sua mente pedindo descanso, organização. Cara, tá tudo bem. Isso é só você tendo quase que um art block, um burnout. Você tá cobrando demais a sua cabeça e isso tá afetando o seu processo criativo. Algo que deveria ter um flow de desenho, criação, tá começando a virar cobrança. Isso tá deixando você pesado. Por isso que você fica com esse papel em branco, te encarando e te julgando e você sem sair do lugar. Tá tudo bem. O desenho não precisa ser assim. Você tá evoluindo, você tá desenhando, você tá sendo um bom desenhista. Só precisa continuar, tá tudo bem. Quem trava não é quem não sabe, é quem se importa demais. Entendi, mas depois desse pipipi popopó todo, como é que resolve? Cara, você precisa entender o seguinte: a primeira ideia que você tem, a grande maioria das vezes não é uma ideia boa, tá? Você vai ter uma ideia ruim inicial. Só que é aí que tá. O processo criativo nada mais é do que isso. Você tem uma ideia que é muito genérica, muito simples no início. Só que conforme você vai progredindo no desenho, você vai melhorando essa ideia. Tá, mas como que eu faço isso? Olha, a internet é um acervo maravilhoso para você pegar referências. Pinterest, próprio Google e várias outras plataformas que você consegue ter tanta referência para ideia, sabe? Às vezes pode começar do simples, tipo, você quer desenhar uma personagem de anime. Poxa, vai no Google, pesquisa garota de anime, vai no Pinterest, pesquisa a mesma coisa, sabe? Você só precisa daquele gatilho inicial, sabe? Aquele estalar de dedos pra você começar a fazer as decisões para o seu desenho. Tem uma experiência, poxa, é muito da hora. Teve um dia que eu queria fazer uma princesa da Disney, gótica, porque eu gosto de gótica, sim. E eu fiz a minha decisão, eu pensei, poxa, eu vou fazer a Branca de Neve, né? Já que, bom, ela tem um cabelo curto, então ela já é quase uma gótica. Então, na minha cabeça, parecia uma boa ideia. Conforme eu fui desenhando, rabiscando e relembrando da animação que eu tinha assistido na infância, eu me lembrei de uma coisa. A Branca de Neve fala com os animais. Se bem que toda princesa da Disney fala com os animais, só que especificamente a Branca de Neve, eu lembro de uma cena onde os animais da floresta ajudam ela a limpar a casa dos 7 anões. E eu comecei a pensar, poxa, e se eu colocasse algum animal junto dela no desenho? Seria interessante, né? Porque agregaria mais, não seria mais só um desenho da Branca de Neve. Aí eu pensei, por que não um pássaro? E se você for pensar, o temática é gótica. Que pássaro seria gótico? Eu pensei, um corvo. Um corvo é bem gótico, né? Só que aí, que pássaro, que é corvo, é bem conhecido na internet? Falou comigo? Cara, o Jubileu é perfeito. Eu pensei, cara, na hora de eu estalar de dedos, eu pensei, vai ser incrível. E eu simplesmente dou uma ideia extremamente rasa, que era fazer uma princesa da Disney. Eu acabei fazendo uma Branca de Neve gótica com o Jubileu. E eu achei muito incrível fazer isso, porque foram decisões simples, mas que foram se agregando e fez um desenho único. Afinal de contas, quantas princesas da Disney góticas você já viu aí pela internet com o Jubileu, sabe? É algo muito único. Foi um detalhe simples que agregou demais o desenho, ele se tornou único. Isso que é incrível. Então, quando travar, não briga com você mesmo. Não tenta ser genial. Não tenta impressionar. Volta. Mas volta pra onde? Volta pro básico, pro simples. Mesmo feio, mesmo torto, porque o básico te devolve controle. E quando você se sente no controle, a confiança volta. Cara, é só um desenho. Agora deixa eu conversar com você, de verdade. Qual é a parte mais difícil do desenho pra você hoje? Começar? Continuar? Terminar? Ou você é daquele tipo que tem vergonha de postar o seu desenho? Comenta aqui, porque aqui o comentário não é cobrança, é uma conversa. Eu leio, eu respondo e muitas vezes eu tô passando pela mesma coisa. Acredite, a gente tá no mesmo barco, amigo. Se esse vídeo te deu um pouco de alívio, um pouco de clareza, ou só fez você respirar um pouco mais leve, então meu trabalho já foi cumprido. Fecha o vídeo, abre o programa, desenha simples, sem brigar com você mesmo, porque no fim das contas, cara, é só um desenho. E lembrando, gente, esse é o meu primeiro vídeo no YouTube. Obrigado de coração se você assistiu o vídeo até aqui. Se você tem alguma dúvida ou alguma ideia para os próximos vídeos do canal, por favor, eu convido você a usar a aba de comentários, que com certeza vai me ajudar, tá? Mais uma vez, obrigado a todos
Bem-vindos ao Pendragon Studio.